O poder da influência. Você sempre estará sujeito a influências, consciente ou inconsciente. Mas também, você é uma influência para alguém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, isso é um princípio espiritual, e não vai adiantar você pensar, comigo vai ser diferente. Está escrito na palavra de Deus, que se você se expõe a mais conversações, o seu coração acabará sendo corrompido, por causa da influência a qual você se sujeitou, devido às conversas, às quais você rendeu seus ouvidos. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz que o companheiro dos sábios será sábio, mas o que anda com insensatos será mau ou será corrompido. Estes textos nos falam das influências, às quais nós nos sujeitamos. Na verdade, você não é obrigado a estar sujeito a influências. É uma escolha sua, é uma opção, que você faz, ao se sujeitar a elas. E como você se sujeita? Basta andar junto. Não tem como você acompanhar alguém que age errado, que fala palavrões ou que está sempre a falar de desgraças, morte, miséria e problemas, e achar que esse comportamento não vai influenciá-lo. A Escritura diz que se você anda junto, aquele cheiro vai ficar em você, e aquela influência vai acabar mudando a sua maneira de pensar, de falar, de agir, e sem se dar conta, você começará a manifestar o mesmo comportamento daquela pessoa. Esse é o poder de andar juntos. O seu futuro está ligado a outras pessoas. Aquilo que Deus quer que você faça, o propósito de Deus para a sua vida, não será para você realizar sozinho. Ninguém na Bíblia fez isso. Ninguém se enviou a si mesmo, ninguém se ungiu a si próprio, ou se levantou como líder, como sacerdote, como rei, como profeta, ou como juiz, sozinho. Sempre houve um terceiro envolvido, no destino dessa pessoa. Então, é bom que você comece a compreender que o propósito de Deus para a sua vida não é para você realizar sozinho. Você não tem tudo o que precisa para completar a jornada. Pode parecer estranho dizer isso, mas é o que vemos na Bíblia. Você não tem tudo para cumprir o propósito de Deus. Ao longo do caminho, Deus vai trazer pessoas, vai juntar pessoas, cuja influência vai contribuir para você ser e fazer o que Deus te chamou para você ser e fazer. Vamos começar por ver alguns exemplos disso. Saiba que Deus depositou parte do seu propósito na vida de outras pessoas. Êxodo, no capítulo 4 e versículos. Versículo 10 diz assim: Então, disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de língua. Então, diz o versículo 14 que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e disse: Não é Arão, levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Ele sairá ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Moisés reclamou com Deus, para fugir da responsabilidade que Deus estava atribuindo ao propósito divino na vida dele. Ele reclamou dizendo que não era eloquente. Há 40 anos fora do Egito, ele esqueceu dos costumes, língua e tudo mais. Então, Deus disse: Eu vou juntar Arão a ti. Ele fala fluentemente a língua egípcia, e ele vai te ajudar. Então, o que seria de Arão sem Moisés? Um escravo no Egito. Mas, com Arão, Moisés também pôde cumprir o propósito de Deus. Por outras palavras, podemos dizer que, apesar de Moisés ter sido chamado por Deus para libertar o povo do Egito, ele não tinha tudo o que ele precisava. E lembre-se, Deus poderia fazer Moisés falar a língua egípcia fluentemente. Foi Deus que inventou aquela língua. Mas Deus não o fez. Deus juntou outra pessoa que tinha o que faltava a Moisés para cumprir esse propósito. A influência e o aperfeiçoamento. Quando Deus quer nos aperfeiçoar, Ele nos associa a alguém. Todos nós precisamos do aperfeiçoamento, e a influência de outra pessoa que Deus junta a nós, ou que nos juntamos a ela, contribui para essa perfeição. Veja, Deus deu Eliseu a Elias. O que seria de Eliseu sem Elias? Um lavrador. O que seria de Elias sem Eliseu? Um profeta sem sucessor. O que seria de Noemi sem Rute? Uma viúva sem filhos.
A influência de uma pessoa sobre a vida da outra muda destinos. Quando Deus quer nos aperfeiçoar, Ele nos junta a outras pessoas que contribuem para isso, como juntou Araão a Moisés, como juntou Eliseu a Elias, como juntou os 12 na vida de Jesus, ou melhor dizendo, Jesus na vida dos 12, como associou Timóteo a Paulo também. Entretanto, quando o diabo nos quer destruir, e destruir o propósito de Deus em nossas vidas, ele também traz pessoas. Ele também junta pessoas cuja influência tem o único objetivo de destruir o propósito de Deus, desviar-nos de cumprir esse propósito. Ele trouxe a mulher de Potifar para a vida de José, cuja influência visava destruir a vida dele. Ele trouxe uma Dalila na vida de Sansão, para o destruir, e trouxe uma Jezabel na vida de Acabe. Ele trouxe Acabe na vida de Josafá. Ele trouxe um Judas na vida de Jesus. Então, precisamos ter cuidado com as influências às quais nos expomos, porque podem contribuir para cumprirmos o propósito de Deus em nossa vida, ou podem contribuir para nos afastarmos desse propósito. Então, cuidado com quem você se associa. As pessoas com quem você se associa podem edificá-lo ou podem afundá-lo, podem acrescentar algo à sua vida, ou podem apenas sugar a vida que você tem. Por isso, seja uma boa influência para as pessoas que o rodeiam. Influência negativa. O sentido original de Mateus 7, versículo 6, é este: nunca invista uma quantidade demasiada de tempo, energia ou dinheiro, em pessoas que pouco se importam com o que vocês estão a fazer por elas. Eu digo-vos que não partilhem as vossas pérolas, aqueles preciosos detalhes, experiências e partes da vossa vida que vos custaram tanto, com pessoas que agem como porcos ingratos. Não deem as suas pérolas a porcos. Quando Deus nos associa à vida de alguém, nós precisamos rever a nossa atitude. Veja o contraste de Eliseu, na vida de Elias, e de Geazi, na vida de Eliseu. Eliseu serviu Elias, lavava os seus pés, e provavelmente cuidava da alimentação do profeta. Agora, veja Geazi na vida de Eliseu. Quando Eliseu recusou os tesouros de Naamã, Geazi foi atrás e mentiu, dizendo que Eliseu mudou de ideia, e queria os tesouros. E por causa disso, a lepra de Naamã passou para Geazi. Então, é preciso ter cuidado com as nossas atitudes, quando estamos debaixo da influência de alguém, ou somos influência para alguém. Sirva com o coração, seja fiel, como se o que você está a fazer agora fosse tudo o que Deus tem para a sua vida. O seu líder é a chave para a transferência do que Deus tem para acrescentar na sua vida. O respeito, a honra, a fidelidade, a entrega, fazem com que o que está sobre a vida da outra pessoa, que tem influência sobre você, venha sobre a sua vida, como aconteceu na vida de Eliseu e Timóteo. A influência e a crítica. Quando Deus nos associa a pessoas para nos abençoar, e começamos a criticar as pessoas que Deus juntou a nós, para nos abençoar, e começamos a falar mal delas, na verdade, estamos contribuindo para anular o que Deus queria fazer na nossa vida. Então, precisamos discernir quem são as pessoas que Deus juntou a nós, e quem são as pessoas que o inimigo trouxe também. E com cada uma delas, você precisa ter uma atitude diferente. Você precisa se expor à influência daquelas pessoas que Deus traz, mas afasta-se das pessoas que Deus não trouxe. A caminhada cristã não é comparada a uma corrida de 100 metros de velocidade. A caminhada cristã é comparada a uma maratona, uma corrida de endurance. Você precisa gerir as suas forças. Precisamos escolher as companhias que nos ajudam a chegar a Deus, e não que nos afastam dele. Precisamos escolher companhias que nos ajudam a ser mais parecidos com Jesus, ainda que algumas vezes não nos agradem, porque temos que ser corrigidos, chamados à atenção, confrontados com a necessidade de mudança numa ou noutra área. Mas lembre-se, quando você se expõe a essa influência, você está debaixo da influência divina para a sua vida, para que você cumpra o propósito que Ele tem para você. Então, não pense que as pessoas Deus trouxe vão sempre te dar tapinhas nas costas, e vão sempre te elogiar. Todos reconhecemos que precisamos mudar em algumas áreas, então aceite. Receba a influência daquelas pessoas que têm autoridade para lhe dizer sempre a verdade, e aquilo que você precisa ouvir. Se você foi abençoado por esta palavra, comente, curta e compartilhe, para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas que precisam aprender sobre essas verdades espirituais.